Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Ó, Braincast 593, sou Carlos Merigo, você é o Luiz Egino. Jovem. Iago Vinícius. Boa noite, tudo bem? Yoga Mendonça. Estamos aí, Brasil. Braincast, que é o podcast do B9 que traz conversas assinadas para mentes que não batem ponto. Ai, Cada dia melhor, gente. Eu fico orgulhoso de ser amigo dessa pessoa. legal. Você viu só? Cara, ele deve perder. O único momento que ele gasta na pauta mesmo é isso. O resto ele faz em 5 minutos. Você tem Essa usado porra leva meia hora. a inteligência artificial para fazer? Não, é só inteligência natural. Pra lá de natural. É pra lá de natural. Legal. É a Parabéns. parte que menos precisa de inteligência artificial. Mas tá ficando bom, cara. Nessa Tá parte. ficando bom mesmo. Ele tá pegando ritmo, né? Ó, a gente vai falar aqui. A gente já fez alguns braincasts falando de trabalho, futuro do trabalho. Fizemos já faz um tempinho de gig economy, né? Economia dos bicos, lembra disso? E tem rolado um movimento, um sentimento compartilhado aí por uma galera cada vez maior. Foi tão interessante que você falou movimento, vírgula, um sentimento. Certo. Mas você juntou movimento e um. E você falou movimentum. E aí Viu? parecia que era latim. Viu só? Pô, foda demais. Movimentum. Pô. Um movimento anti-CLT, né? Pessoas cada vez mais não querendo bater ponto, ter chefe, esperar o vale-refeição, né? A gente que sempre sonhou com estabilidade, a nossa geração, talvez não a do Iago, né? Iago tão jovem, não sonhou 19 anos, a vida inteira pela frente. Isso, exatamente. Muitos sonhos. Então a gente vai falar sobre a rejeição a essa estabilidade, a carteira assinada de trabalho, especialmente entre os mais jovens. Ódio a CLT. Ódio a CLT. Complicado. Isso aí. O que explica esse ódio, esse cansaço do modelo tradicional? E assim, é só cansaço desse modelo ou também tem a romantização da autonomia, romantização do empreendedorismo por influencers nas redes sociais? Será? É isso que explica? De que lado Você samba. você samba de que lado? Isso aí. Na hora que o couro come, é melhor estar preparado. Vamos lá. Muito bem. Mas antes... Ó, o Braincast só existe graças a você, audiência. Sim. Eu sei que eu encho o saco aqui todo o episódio, mas é necessário, né? Sim. Ó, tem que lembrar de falar pra audiência. A gente não sabe como fazer, porque a gente já é meio velho. Velho, já... mas os jovens devem saber. Mas os jovens devem saber. Usa a ferramenta do Hype. No YouTube... Hypa nós. Hypa nós. Hypa O hype nós. do YouTube tem aí o botãozinho. Além de você se inscrever, comentar, seguir nas redes sociais, @BraincastPod, tem o botãozinho no YouTube que é Hype, que é eles para vídeos novos, né, para canais Isso, não não é tão todo mundo que não tá é canais com liberado. milhões de seguidores. A gente tá quase lá, ainda não temos milhões, mas falta um pouquinho. Você dá um hype e esse vídeo, quanto mais a gente der hype, ele vai... Tá bem aqui, ó. Isso. O YouTube vai Você que tá colocar vendo um no YouTube. ranking de Sai vídeos daí. hypados pra tentar dar uma alavancada nesses canais. Como eu Ajuda posso nós, chamar? estamos começando. Canais O Braincast tem o quê? artesanais, Quanto como tempo nós. aí? Canais artesanais. Gourmet. Uma salva de palmas. Hoje ele tá na Hoje coisa ele da tá métrica, né? Hoje ele Eu tá... acho absurdo a gente perder uma mente brilhante dessa. Trabalhar minha agência agora. Tá Viu? aí, ó. Tô aqui fazendo... Empreendendo. Cadê sua CLT agora, hein? É isso. Olha isso, ó. O talento Fora desperdiçado. E por último, você pode fazer parte do nosso programa de assinaturas. Aí no YouTube também tem o botãozinho Seja Membro, onde você tem acesso a conteúdo exclusivo, como o Braincast Secreto, Justamente. que a gente gravou. Tô devendo ainda o da semana passada, que tá muito bom, mas amanhã tá no ar. Episódio sem Senti anúncios. uma agulhada, hein, Gino? A gente não performou bem esse secreto de hoje, não, hein? Ele tá Não, bem mas- mais ou menos. Pô, o cara lembrou da semana passada. A semana passada e agora foi nem bom, foi foi um marcante. sonho, queria que fosse sempre Pô, como foi esse. legal pra caralho. Mas Mas tem né? também o da semana e aí... Não, Tem o dessa legal. semana também, que vai provavelmente só entrar na semana que vem. Tá bonzinho. Então, Legal. você também entra no nosso grupo no Telegram, onde a conversa continua com outros ouvintes e assistentes do Braincast. É isso. Tá bom? E olhintes também? São os que só olham? Aliás, essa é uma estatística boa da gente contar aqui. Então Conta aí. Conta Conta aí. aí. Só, então. Vai contar pra Que mim, inclusive. estatística é Eu essa? mesmo não sei. Desde que estamos aqui, viu, Gabriel? Isso é uma coisa importante. Estamos aqui na Meca do cinema. audiovisual Isso. brasileiro, na O2 Filmes. Saiu uma estatística de que 20% da audiência do Braincast
consome na televisão. Olha Pô, e a lá. televisão é o Prime, né? É o Prime, a pessoa botou na chegamos TV. lá. É Porque isso. assim, tem muita gente que bota no YouTube, deita o celular, encosta Isso. no backsplash da cozinha e vai fazer as Não atividades. estamos diminuindo É, essa isso. pessoa. Não. Só Vai. que tem gente melhor. Mas quem bota na TV... Ah, então. Aí o negócio é sério. É Não, isso, falou que é porra. entretenimento. É, isso, entretenimento. é isso. Caramba, Nós estamos aí, nós biscoito, estamos na intimidade você tá aqui. da Na pessoa. hora do jantar, uma Tem tacinha de vivendo vinho. o melhor Eu quero momento- jantar com você. É isso. Estou vivendo o melhor momento do meu dia. Isso, Com isso. quem compartilharei. Então, Exato. eu acho mó bonito, cara, quando a galera posta a foto na TV e me marca. É isso. Tô Eu acho isso maravilhoso, bonito maravilhoso, demais. Eu maravilhoso. sinto que Façam realmente... mais isso. Faça isso, marca a gente, arroba tire Braincast. Tô foto da TV. fazendo parte da vida da pessoa. Vou fazer bonito. Olha, eu sendo... Campanha Relâmpago. Campanha relâmpago. Mas sendo velho perguntando se dá pra fazer isso. Dá. A pessoa... Dá, né? Porque Nós já faz tudo. A gente porque tá eu acostumado republico. a desenrolar. A pessoa publica um stories marcando @BraincastPod, Isso. assistindo o Braincast na TV. Exato. Sua tacinha de vinho, seu cervejinha, chazinho, Seu pode ser. biricutico. Seu biricutico. Seu matcha. Aí a gente tem como recompartilhar nos nossos stories. Temos como E recompartilhar. criar um destaquezinho onde isso fica tudo Temos. colecionado, né? Com certeza. Isso é fácil. Aí fazer você isso. coloca Braincast TV, Braincast TV. Voltando. que é uma ideia nova. Isso. Você coloca isso Aham. no Tá o bom. título do destaque. Tá, vou fazer. Então faça, mas marquem a gente, tá? A gente não Marca, tem arroba como. Braincast Porque Pod. você sabe, né? O futuro é ancestral. É isso. Vamos voltar às nossas origens, que é ligar YouTube na TV. TVzinha. Ah, tá. Foi difícil essa. Foi. Mas chegou. Bom, muito bem. Vamos pra pauta. Que isso? Mandou uma agudinha Essa a é mais nova. aí. Gostei. Ó, a CLT que surgiu em 1943. Mentira, gente, não vou fazer uma Wikipedia aqui da... Consolidação Consolidação das leis trabalhistas. Exatamente. Getúlio Vargas. Mas esse bagulho de CLT, esses dias o meu filho, Benjamin, do nada me perguntou, voltando da escola, pai... É você já assim, oh meu Deus. você... Tô preparado pra É uma alguma pergunta coisa de assim. gênero, né? Deixa eu lá, tô É uma coisa assim, preparado. você é a binário, favor da binário. CLT? Ele falou isso? Aí você falou, filho, você não quer saber de onde vem os bebês? Eu queria tanto ensinar isso. Pergunta sobre não binário. Eu como isso, aí eu tentando explicar, veja, Sim. é um modelo de trabalho, não necessariamente é o único, Quantos né? anos, Benjamin? Fez 13 esse ano. Mas o moleque é empreendedor, viu? Então, por que acontece isso? Porque na escola que ele tá, é papinho, entendeu? É zoeiragem, de não Banda sei de o quê. arrombadinho. Arrombadinho. Não, ele... não vamos falar assim das crianças. Não faz das crianças. Tá, Vamos salvar as não. crianças. Ele já usou Não. isso, eu já vi ele usando como Xingamento. xingamento. Então, eu Banda de arrombadinho. a primeira vez que eu ouvi uma... Porque pra mim era... Eu sou pobre, né? Então pra mim era muito impensável alguém criticar a CLT, assim. Isso não, Sim, não, sim. também. Porque pra mim a CLT era o mundo, na verdade. Sim, pra mim sempre foi. É exatamente o que é, assim. Era o sonho. Quando você CLT, carteira assinada, você chegou lá e Não, é esse vida, é o é máximo vida. que você pode A ter. minha mãe... Eu tive carteira assinada 3 vezes na vida. Certo. As 3 vezes minha mãe chorou. Caramba. As 3 Mostrando. vezes. As 3 vezes. Chorou. Na minha família só não era o ápice da exaltação, porque eu sou de uma família de funcionário público, né? Então, assim, Total, é um aí- outro nível. Que eu sempre tava nessa, tentando atingir o minha funcionário família público e também não, tem. não rolou. Mas eu comecei a ver esse tipo de coisa vindo de jogador de futebol. O jogador de futebol tinha essas coisas de, xingava, ia falar, seu salário mínimo. E é tudo CLT, não é? No Brasil. Aí agora você fez a denúncia justa. Denuncie. O quê? Jogadores de futebol são CLT? Os ricos também podem ser CLT? Não, mas Não é só coisa de pobre, as pessoas acham que é coisa de tipo, pobre. a Juliette entrou no Saia Justa agora, ela fez esse vídeo agora essa semana, que é a primeira vez que ela tem carteira assinada. Olha Tipo, as aí. pessoas estão na televisão, falam pra você, algumas, né? Falam pra você não trabalhar em CLT, elas são CLT. Não, e todos E ainda os... estão ganhando participação no lucro, que é PLR, que é coisa da CLT também. Os grupos. Isso rolou muito no mercado publicitário, né? Que era tudo na informalidade, no PJ. Aí, conforme as agências passaram a ser compradas por grandes redes globais, elas foram obrigadas a registrar todo mundo. Então, essa galera aí. Que foi bem ganhando- quando eu saí do mercado, Foi, né? exatamente. Onde eu tô, a pejotização tá. Isso Ela aí, acompanha. isso. A gente sempre entra quando já tá passando, Só né? no apagar das luzes. Isso. E todo mundo, antes de você entrar, nossa, você nem sabe, era uma festa. Então, rico também pode ser CLT, ganhando salários de 3, 4 dígitos, ou mais, 5, 6, né? Não é coisa de pobre, não é coisa E de tendo fudido. benefícios, né? Tendo benefícios, exatamente. Mas por que tá tendo essa visão... Vocês estão sendo impactados com essa visão crítica? Muito Cara, pouco. Sério? É.
a nossa faixa etária, eu tô sendo impactado por meus amigos falando, dos filhos falando, mas também depende de qual parte dos meus amigos. Meus amigos pobres nem é uma discussão. Mas é engraçado, porque assim... Mas não é uma discussão porque eles nem pensam nisso? Ou... Não, é porque não tem esse ódio tão extremo a CLT, mas eu entendo que o sonho dos meus amigos que tem menos grana é ter uma moto Isso. ou ter um carro pra ter um trampo. Exatamente. Então já vira uma outra coisa. Mas nenhum dispensaria, assim. Todo mundo entende que o Uber pode ser um complemento de renda, a moto pode ser um complemento de renda. Se você dá um salário, o pessoal fala, tá massa. Porque ao mesmo tempo é meio bizarro, né? Porque você fala assim, eu entendo o raciocínio. Cara... A gente viveu uma transformação de antes um CLT bom. Na minha infância, eu cresci no Ipiranga, perto da ABC. Na Vila dos Mercedes, é bem divisa ali da Anchieta. Trampo bom era na Volks. O pai dos meus amigos que tinha dinheiro ganhava uns presentes bons, numas datas certas do ano. Final de ano, os caras vinham com um negócio, a cesta bizarra. Era da Volks. Eu lembro de falar pro meu pai, por que você não trabalha na Volks? E meu pai trabalhava numa concessionária, mas não era na Volks. A galera E passa aí, 40 anos na mesma empresa. depois foi né? evoluindo a coisa, os pais começaram a sair da Volks e virar taxista. E aí eu via o pai dos meus amigos tirar um bolão de dinheiro e dar o dinheiro pro moleque comprar revistinha de Cebolinha. Assim, falei, meu pai não tem um bolão de dinheiro toda hora, porque era taxista. Aí eu falo, pai, por que você não vira taxista? Ele fala, porra, filho, agora que tem na Volks. Só faltava. Mas assim, é muito louco porque você viu que esse tipo de emprego que vinha da indústria, como a maioria dos trabalhos do Brasil foram para serviços, esse tipo de emprego acabou. Meu pai trabalhava de segunda a sexta. Muito raro de sábado. Muito raro. Era coisa especial. Hoje em dia, o que é o CLT? 6 por 1. Para a maioria das pessoas trabalhando no comércio. Virou Então, sinônimo de coisa... de óbvio, ainda tem muito CLT salário bom. baixo, Quem trabalha né? no SESC, quem trabalha na Netflix, todos que a gente tá falando, tem muito trabalho CLT bom. Todas mas as assim, empresas- antes era uma garantia de estabilidade. Então eu entendo que a referência dessa molecada, principalmente classe média, essa classe média ou classe média mais pobre, se fala, cara, não é garantia de segurança, é uma garantia, entre aspas, de humilhação, e ao mesmo tempo estão sendo bombardeados por esse sonho de influência sendo. sobre empreendedorismo, que eu acho que depois a gente pode até discutir mais, Isso. que eu acho que é a nossa vivência agora, né? Vamos entrar nesse bloco, mas saiu assunto, né, essa semana. Sai, foi assunto. Foi assunto, eu tava ouvindo, e eu acho que assim, tem duas discussões, eu acho que inclusive eles passam por uma, que eu nem sei se é ligado ao ódio à CLT. É mais ligado à questão que a gente gravou lá da economia dos bicos, de você não querer ter chefe, de Sim. você querer definir o seu próprio tempo, né? Quando você vai trabalhar e quando não. Eu acho que isso é independente, né? De você ser CLT ou não. Esse movimento que existe Perfeito. de... Num contínuo. de falar mal da CLT, né? Ele é um lance criado por essa galera influencer que romantiza o empreendedorismo, todo mundo vai ser empreendedor, ou de próprios empresários, né? Que tem... Segurei o espirro. O que é esse E sabe que me Gogopocó? assusta? Não, empresários que têm... não tem... Como eu posso dizer... Eles querem acabar com os direitos trabalhistas. É isso. Eles querem precarizar pra gastar menos. Então, mas Não, Não vou falar mais nada. É isso, cara. Não, fale sim. Vou pouco além. Vou pouco além. Vou pegar esse caso da incrível fábrica de chocolates que dá golpe nas Isso, pessoas. e que vai ter um grande parque de diversões aí. É muito louco, né, cara? Porque quando você vê que tem essa questão das franquias e que as empresas abrem franquias e aí transformam isso numa espécie de pirâmide, enfim, supostamente transforma em pirâmide, você fala, cara, olha que loucura. Tudo vira seita. Imagina no fim se das você é o contas. trouxa que trabalhava no Banco do Brasil, pegou aquela grana de anos porque era funcionário público, O PDV lá. investiu seu PDV numa franquia da Chocolaterie Lan, e aí, cara, esse cara tá sendo mais cuzão do que qualquer chefe que você já teve. Isso. O dono da franquia que te vende produto mais envelhecido, perto para de validade, que monta uma loja muito melhor no mesmo shopping que você gastou 300 pau pra comprar a franquia dele. E Quer que, dizer, e que te obriga a frequentar
rituais satânicos. Então, assim. Quer dizer, chocolates Bafomete, como é que eu ia saber que também ia ter que comparecer num ritual de Não, sacrifício o que eu de fico bode? pensando é isso, né, cara? A gente idealiza uma questão de você não ter patrão e no final você fala assim, legal, amigão, agora o algoritmo é seu patrão, Isso, agora esse tipo de arrombado é seu perfeito. patrão. Quer dizer, tudo vira seu patrão, né? Isso é uma coisa que eu tenho eu converso muito com motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo. Você tem conversado nas ruas, né? Você Cara, tem... eu gosto de fazer meu social list. O povo Sim, fala. sim. O povo fala todo dia. Se você Meu for um próprio. povo e quiser me falar, tô à disposição. Porque é realmente uma coisa que me fascina, assim. Eu ouvi esse discurso de quem tá trabalhando como motorista e tal. Ah, não, mas aqui eu não tenho chefe, não sei o quê. Eu falo, cara, cada passageiro, cada véia chata que entra no seu carro e mancha seu banco é um chefe de meia hora. E aí você passa esse estresse. Você prefere realmente isso do que você... Sabe, ter uma pessoa só pra lidar e ter um horário pra entrar e pra sair. E com a ditadura das estrelinhas, né? Da notinha, do algoritmo, como o Olga falou. Não é aquela lá da Ásia, é outra ditadura das estrelinhas que nós estamos falando. Isso, Sim. Mas é porque me impressionou muito, não deveria ter me impressionado, né, na verdade. Ano passado, quando o governo entregou uma proposta, uma primeira projeto de regulação do trabalho de aplicativos. Todos contra. E aí vocês viram, porque também é meio óbvio, né? Quando a empresa tá a favor, o funcionário tá meio contra, né? É que nem pai e filho. A empresa tava meio, tipo, não é o que eu quero, mas eu topo esse acordo. E a categoria rejeitou ferrenhamente. Eu vi um monte de gente com adesivo no carro, protesto, diga não. Exato, e a gente tava num erro de leitura, E você tá querendo criar uma proteção pro cara que não quer. Exato, porque é isso. A gente fala muito do pessoal do aplicativo da bicicleta, né? Que é uma galera que, mano, trabalha 12, 16 horas, não come muitas vezes durante o dia. Sabe? Condições terríveis de trabalho. Aí você fala, vamos lá, tem um teste lá na fábrica pra você operar a máquina. Não vou. Não vai de jeito nenhum. Assim, você fala, mano, como é que você... Tipo, você não tá ganhando grana, entendeu? Como é que você... E aí tem outra coisa que tá envolvida nisso. E aí acho que o que o Olga trouxe dessa questão, que é isso. A CLT, ela foi feita, pensada, para ser um colchão de dignidade. O mínimo de dignidade que você precisa para você topar uma oportunidade de trabalho. Exato. O governo tá garantindo isso. E aí eu acho que isso era muito envolvido a plano de saúde, porque você vai ter para sua família, um salário mínimo, que você vai ter um mínimo de dinheiro que você quer ganhar. 13º, férias. Só que tem o bagulho do seguro-desemprego, que eu acho que é vital quando você fica falando. Não tá entrando na conta mais. Tipo, a Civil não tá mais considerando isso. Tipo... Não considera mais. Porque é um negócio que a gente fala tanto de ambiente tóxico, de trabalho. Seguro-desemprego pode ser uma saída pra muita gente nesses casos, sabe? Puta, cara, eu não dá. Eu vou sair porque eu sei que eu tenho uma proteção. É isso, né, cara? Acho que uma das primeiras coisas que a gente viu ser enfraquecida foi o papel dos sindicatos. Óbvio que tem vários sindicatos que tem problema, porque é um problema natural do brasileiro de não se envolver em política e deixar ser manipulado. Mas o sindicato servia pra isso, pra você ter alguém que negociasse com o seu patrão. Né, tipo, porque assim, tem que se adaptar a cada indústria, os tempos mudam, mas assim, como que a gente vai ser menos escroto? E tinha alguém negociando com o patrão. Vira palavrão sindicato. Cara, a maioria das empresas que eu trabalhei que tinha sindicato, você via que o próprio funcionário, assim, tinha preguiça do sindicato. O jornalzinho. Não sei o quê. Vai descontar, vai descontar R$4. Às vezes é aquele negócio de, tá vindo aí uma parada do sindicato pra você... Tem que... eu já vi isso. Acho que na primeira empresa que eu trabalhava tinha muito esse movimento, que era, esse é o mês pra mandar a carta escrita à mão pra falar que você não quer pagar o valor do sindicato, porque mesmo se você não pagar, você recebe da mesma forma todos os resultados porque o dissídio, o sindicato vai brigar por tudo. Mas você não vai ficar dando dinheiro pra otário, pra cara que quer viver na mamata. E aí, eu parava e falava assim, cara, mas o sindicalista, ele tá morando nos Jardins, num duplex, ele tem um Mercedes, ele tá tão bem assim que os meus... sei lá, 15, 20 reais ali, vai influenciar tanto assim pra eu fazer esse esforço pra... Então eu acho que acaba sendo isso. Isso é um exemplo pequeno de vezes que, às vezes, uma pessoa fala uma parada, um discurso ele é replicado por ali, e eu acho que o que a gente vê nesse rolê da CLT que a gente tá falando, que, né, vem muito da molecada, não quero ter chefe, todo chefe é ruim, não quero que ninguém mande dos meus horários. É um monte de frase feita que quando você coloca em comparação e analisa de fato o que você está vivendo fora da CLT,
muitas vezes tá vendo um cenário muito pior, cara. Muito pior e sem nenhuma... Você me lembrou que sem nenhuma... Sem nenhum colchão, eu trabalho como 6 por 1. A única vantagem é que eu escolhi o dia do 1. Isso, Quando dá. Tem, dependendo do trabalho que eu tô, dá pra escolher o dia do 1. 21 por 0. Não, eu tô isso. trabalhando do 18 horas por dia, se você for contabilizar. Porque, e tudo é um pouco assim, né? Tipo, não, é só rapidinho aqui, eu vou dar uma olhadinha, eu faço Quando rápido. você desliga? Você tá o tempo inteiro, um rapidinho aqui eu faço. Você me lembrou de a minha tia era professora, né? Ela, acho que foi ano passado, cara, ela ficou acho que 3, 4 horas na fila pra dizer não lá pro sindicato dos... E as empresas adoram, né? Tipo, liberam as empresas adoram, libera. Na fila, cara. Eu falei, enfim. Tem um dado aqui, te dou um dado. Por onde anda, né? Que essa ideia de que o tempo livre é mais valioso do que a estabilidade, né? 67% dos jovens entre 18 e 24 anos preferem formatos de trabalho flexíveis. É uma pesquisa do Datafolha de 2023. É complicado, né? Porque tem um movimento que eu acho interessante da antiprodutividade e da saúde mental, e que eu acho muito, muito lógico e certo, mas é um discurso um pouco elitista para a maioria dos brasileiros, né? Sendo que a média salarial da galera é 3 pau, aí você fala, legal, gente, mas tem gente que não tem essa opção. E às vezes eu acho que se você pergunta isso pro jovem que não trabalha ainda, o pai trabalha, ele mora na casa com o pai, é muito fácil você ter isso aí. Pô, prefiro aproveitar o meu tempo. Agora, no mundo real é bem difícil, a não ser que realmente você já tá num grau mais estabilizado, você fala, velho, eu não preciso ganhar 20 pau, consigo botar as minhas contas em 10 e ainda viver com conforto. Porra, acho que é melhor você viver do que você ficar se matando de trabalhar. Agora, mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, às vezes eu fico meio assustado quando eu vejo essa... Eu queria entender melhor a faixa etária da galera que fala isso, porque eu sinto um pouco dessa idealização mesmo, assim, que eu falo, cara, mas assim... Você nem teve a experiência de trabalhar demais. Então, mas é que eu não sei se é idealização, acho que é topar mesmo, porque tem uma molecada, uma garotada, um jovem adulto, cria, você viu? uma moçada que tá topando não sair da casa dos pais. Tipo, isso deixou de ser um, tipo, assim, se eu tenho que me fuder de trabalhar no emprego tradicional pra eu sair da casa dos meus pais, então eu vou ficar na casa dos meus pais, que aí eu tenho aqui minimamente minha internet, que é o que um jovem vou virar youtuber. Hoje. Vou tentar virar youtuber, jogar num site de apostas e jogar fazer Uber de madrugada e ser DJ em festa. E tentar tirar alguma coisa. Porque também tem muito uma noção de amarra, também muito vinculado a essa questão dos direitos, desse tanto de benefícios. Nossa, meu Deus, como é terrível ter benefícios, né? Mas é porque, quando eu entrei no mercado de trabalho, isso já tava pegando mais esse discurso. Eu sei que os patrões sempre tentaram emplacar, mas aí comecei a emplacar nas pessoas de que você tá perdendo dinheiro se você trabalhar com CLT. Então, quando eu comecei a trabalhar PJ, era essa coisa, tipo, ó, você ganha sei mais. lá, aqui a gente vai pagar 4 pra você. Só que se for no CLT, seu salário vai cair pra 2, porque 2 eu tenho que dar pro governo, porque não sei o que lá, blá, e esse dinheiro vai pra não sei aonde. E aí... Vai pra Janja. Vai pra... Enfim. É que assim, esse desejo de autonomia, por mais que ele seja muito fake, tipo, é uma autonomia que ela não se comprova na prática, porque na prática você fica completamente escravizado pelos aplicativos e tal, ele é um desejo muito legítimo. De tipo, cara, eu não sei se eu preciso tanto ter 2 passagens de metrô e de ônibus todo dia no meu bilhete único. Eu quero fazer outras coisas, porque um dia no meu trabalho, no mês do meu trabalho, eu quero trabalhar de Uber. Então eu quero usar esse dinheiro pro Uber, sabe? Então, um mínimo de alocação, assim, eu tenho plena certeza de que a gente vai ter que rever esse modelo. O modelo CLT que o senhor Getúlio Vargas são outras coisas. Não vai rolar mais, até porque assim, a gente vê no ano passado eu fiz um trabalho, eu olhei muito pra esses dados, assim. A gente vê todo mês, criação recorde de vagas de emprego, que não sei o que lá. E você vai ver na estatística, realmente, nunca se criou tanto emprego CLT. Só que você vai ver na massa de trabalho no Brasil, é cada vez menos, porque a gente é muito orientado a serviço. E aí serviço tem outra necessidade, outras formas de trabalhar, cada um tem uma dinâmica muito diferente, você não consegue consolidar. Você não consegue, por isso, conciliação das leis trabalhistas, várias leis trabalhistas, a gente juntou e fez uma causa e falou assim, ó, isso aqui é o mínimo brasileiro fazer. Só que não agora consegue mais fechar esse pacote. É amplamente mais diferente e a consolidação não faz sentido, né? Exato, por mais que o empregado não vá negociar diretamente com o patrão e o acordado vai se impor sobre o legislado, tipo, as pessoas também, elas entendem que elas precisam ter uma necessidade. Tipo, às vezes elas não faz sentido ela ficar cumprindo certas tabelas, certos horários ali. Então, eu acho que a gente tá indo pra um caminho muito ruim, mas que parte de princípios de necessidade muito legítima, sabe? Tipo, a gente precisa muito de um pouquinho mais... Não, a CLT 2.0 precisa vir aí, né? Só a gente não vai fazer. Né? Infelizmente, acho que setores governamentais são os piores para perceber
velocidade de sim. mudança da sociedade e agir em relação a isso. Até pelo infinito grau de burocracia e complexidade, é muito difícil. Só que é isso, né? Onde fica a lentidão do Estado, deixa vago um espaço que quem ocupa é o diabo, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então quem ocupa é o diabo. Então é meio isso, cara. Porque eu acho bizarro, né, chegando nos finalmente e conclusões dessa discussão, mas eu acho bizarro Calma, que a criançada... pega uma cerveja. Calma, vamos estressar. Aqui. Vamos estressar o Eu acho assunto. bizarro esse negócio da criançada, né? Gravando podcast. Já não devia, criança já não devia gravar 13 podcast. anos de idade e fala, não, então, porra, CLT acabou, porra, eu sou dono de mim mesmo. Não sabe nem o que é. Não, pra mim, Carro de criança tá piloto. discutindo dinheiro já é um fim isso. da picada. É o fim. Eu tava discutindo que tinha mais Playmobil. Tipo, as desgraçadas estão discutindo uns bagulho que não tem nada a ver. Mas Você fala, cara... mas o bizarro é que, cara, essa discussão, ela nasce e ela se alimenta nos lugares da internet que a gente tá acostumado a ver mentira, né? Tipo, a gente... É no Instagram, no TikTok, eu não sei aonde, a gente é no lugar onde a gente vê os corpos de mentira das pessoas que causam os problemas psicológicos de autoconfiança, autoimagem de todo mundo. É todo mundo achando que a vida do outro é Todo uma mundo tá fantasia. próspero, menos você. Todo mundo é do caralho, menos você. Tipo, nesse ambiente, aparece o cidadão falando: você tem chefe, você é otário. Você, porra, não faz o seu horário, você é um otário. Você não sei o que é um otário. E aí, Isso, você vai... o final de tudo isso faça meu curso. Isso, e deixe de ser otário. exatamente. Quem é que lucra com esse discurso anti-CLT? Né? Que não é um discurso de, não, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar, vamos ver o que dá pra ser feito. Não. É ruim, você é otário, que é isso, fica todo mundo que virou xingamento. Jogue na sua. Isso. Você não joga por uma classe, nada. Você joga pelo seu, pra você fazer a sua vida. E a galera lucrando com mentoria, com curso de marketing digital, curso de dar curso, coaching, coach do coach, né? Vai tudo virando essa bola aí de neve. E tem os rolês, eu não sei o quanto. O Olga falou bem sobre isso. Ele falou que, cara, essas discussões, elas ficam acontecendo numa zona de privilégio, e aí muita gente que tá fora dessa zona assiste essa discussão acontecendo e assume que faz parte disso também. Então, eu fico pensando que, assim, muito dessa discussão de falar, porra, a CLT não faz nenhum sentido nos dias de hoje. Pode ser que ela não faça sentido para 90% dos empregos, só que tem 15% dos empregos que são criativos e intelectuais, entre aspas, empregos que a gente consegue fazer em casa, sentado na frente do computador, só com acesso à internet e um bom cigarrinho de maracujá, que faz muito mais sentido essa discussão e que, de fato, a CLT parece um negócio jurássico. Sim. Mas tem uma outra parcela gigantesca que, cara, é uma microatualização, é pensar um pouquinho já resolve. Mas aí você fica achando que aquilo mais faz sentido. Melhor, é isso que eu não entendo. A gente tinha que estar brigando por um outro sistema de carga de horário. Se tivesse um dia na sua semana, cara, sua vida estaria ótima como CLT. Talvez seja essa a discussão, tem os rolês, sabe? assim, eu não Não sei, acabar com a CLT. eu não sei o quanto isso faz sentido, mas às vezes eu entendo que tem uma bola de neve de ações que podem até ser direcionadas para pequenas partes desse total da classe trabalhadora, do tipo, porra, 15% da força de trabalho não precisava estar indo no presencial, poderia estar fazendo trabalho de casa, estaria menos estressado porque não gasta 2 horas no transporte público indo pro seu trabalho, e não superlota o transporte público porque estará fora. Então, pô, se essa galera fica em casa, ajuda na vida dessa galera que pega muito trânsito porque tem muita gente na rua. Apesar que tem uma idealização do home office, que acho é uma outra pauta. Outra Porque eu pauta. também Assim, acho meio engraçado. Falou, gente, as pessoas não têm casa direita. Casa com 30 pessoas, internet ruim. Também o povo fica achando que... Cara, um monte de gente fala, prefiro não fazer o meu home office. Eu não tenho estrutura. Na pandemia a gente viu. Muita gente ficou louco de trabalhar em casa. Muita gente. Porque assim, cara, não adianta você trampar sem estrutura também. Tem um outro dado, um estudo da UFRJ, que mostra que 85% dos influenciadores que vendem a tal sonhada liberdade financeira não possuem rendas regulares fora dos cursos que vendem. Então. É aquele negócio.
E tem o fenômeno do queimar diploma também, né? Sim. Já teve sim. videozinho disso. Ah, diploma não vale nada, não faça faculdade, universidade é perda de tempo. É isso. Eu descobri o jeito de ganhar R$1 milhão por mês. E agora eu quero vou te ensinar. Não, compre meu curso de 3 mil reais. Se você ganha R$1 milhão por mês, você tá, né, em Mykonos. É isso, você não uma tá vendendo. balada muito estranha, pra lá de estranha, Mas com todo mundo vai te ensinar. idosos da Europa inteira. E não tá pensando em ensinar as pessoas a fazer nada. Você não quer trabalhar mais. Você já ganha R$1 milhão por Vou mês. te ensinar a virar CEO de você mesmo, né? E a CLT virou essa vilã dessas narrativas, né? Que vai todo... Acho que tem... Não... Se misturam vários discursos aí, né? Sim. Mas todo esse lance do individualismo, né? Isso pra mim é o pior. Porque joga a culpa na pessoa, né? Essa pra mim é a grande merda. Porque você joga a culpa na pessoa, você... Enquanto sociedade, você lava suas mãos pra necessidade de agir e resolver o problema junto, que é complexo pra um caralho. Você simplesmente fala assim, cara, deu certo, seu mérito. Deu errado, Você não se você é um esforçou. fracassado, Você vê a proporção do Sebrae, E aí, que cara, o Sebrae tem pô, que um merda. número na nossa pauta falando a proporção de empreendedores que dão errado nos cinco primeiros anos. Sim. É muito grande, cara. A chance de você falhar é muito grande. É isso, né? Uma falha só sua, né? Óbvio. Esse sonho que é vendido pra todo mundo não dá pra todo Cara, mundo. é difícil pra caralho empreender, real, assim. Quem tem o perfil? São poucas pessoas que têm o perfil. Aí você fala, quem tem o perfil? E quem tem a família? E quem tem o investidor anjo? E se você não empreendeu, você não é um loser por isso, né? Isso. Esse é o problema do discurso todo. Legal, eu acho lindo incentivar o empreendedorismo, né? Cursos e ensinar isso. Não, mas se você faz um curso do Sebrae e aprende sobre risco, exatamente. eu super valorizo. Eu também valorizo ensinar isso. Aprendeu, entendeu. Tipo, não é o único caminho, fazer, porque eu acho que uma coisa que a nossa geração cresceu é você estudar, tirar o diploma, trabalhar como interessado era o único caminho possível. Não, arranjar uma empresa e ficar a vida inteira na empresa. Isso era o único caminho, Entendo. não tinha outro caminho. Errado. Você ensinar que existem outros caminhos, legal, ótimo, cada um vai descobrir. Agora, você tratar quem não faz isso, se você não empreende, se você não comprou... eu mandei o vídeo ontem lá dos 4 mentores, né? Sim. Que eu fui na... Da onde começou esse limbo mesmo, que eu fui mergulhar? Eu não faço a menor ideia do que você tá falando. Você mandou no grupo? Mandei no grupo. A gente tem um grupo de amigos que a gente marca as gravações. Você não Entendi. participa, né? Você não consome. Que absurdo. Mas... Ele tá saindo do grupo agora. O Luiz, a gente sai do grupo. sair do grupo agora. Eu saio do de grupo novo. 2 vezes por semana. por isso. Quando eu sou Vai maltratado. Sabe que a gente Eu vou traz sair isso? Ah, dele, faz aquela saio agora. matéria do Intercept, do Isso. mano lá que tá sendo investigado pelo Isso. Ministério Público e Isso. tal. E aí... E tudo que essa galera O Flavinho? fala... Flavinho. E tudo que essa galera fala... É isso, se você não é como nós, É isso. se você não é chefe de você mesmo, se você não acredita aqui na utopia da autonomia, E não é vá cuidar da sua vida, vai fazer o que você quer. Venha ser eu. venha ser eu, exatamente, você tem que ser eu. Assim, você tem que chegar aqui. Você é um perdido, um fracassado, um loser. eu sou. Então, Eu e aí gosto. eu acho que esse que é o problema, porque não é essa romantização de seja CEO de você mesmo, Sim. né? Não é pra todo mundo. E essa gig economy, ela criou uma massa cinzenta muito complicada de pessoas que elas muitas delas se acham empreendedoras, muitas delas sabem que não são empreendedoras, mas gostam de se pensar assim. Que é essa pessoa que é isso, a pessoa que tá trabalhando no... Isso é uma coisa que também eu ouço muito de motorista, de aplicativo. Tô tendo um esforço muito grande de não falar, inclusive, a O marca. aplicativo. Que tudo bem, todo mundo sabe Tá qual sendo aplicativo que eu tô valorizado. falando, mas é que tipo, eles estão tomando a nossa cabeça, né? De que, não, mas eu aqui como motorista de aplicativo, eu ganho, sei lá, 15, 17 mil por mês. Tá, você ganha, só que olha o tanto que você gasta. Não, e só sua que eles renda é querem ter essa instável, verba. Tipo, eles cara. querem olhar pra conta do banco e ver 17 mil reais lá. Isso. É só, mesmo que você gaste todo esse dinheiro Cara, trocando alugou pneu, o carro. Exato, você bateu o carro, você acabou com todo esse Não, e o dinheiro. carro, muitas vezes o carro é alugado. alugado, paga por Alugado. dia. E aí é isso, tipo, que nem, porque a Globo furou nós, né? A Natuzaneri tá espionando a gente, que a gente tinha decidido fazer essa pauta, ela começou a ela série fez da- antes. Mas lá foi na Globo. ótimo, que a gente... Que eles estão Coincidência. fazendo uma série de Coincidência. histórias de Ela tem pessoas tanto valor que... também. Ah, ela tem. Ela, a Globo. Isso. Tem muito valor. Vamos bater É. palma pra eles? O Olga não muito animado. A gente tá no Hobby como artista. Sem isso, como você assistiria Pablo e Luizão? Não, e tem isso, a Globo contrata a CLT. Pablo Luizão é foda. Isso aí. Mas que eles estão contando histórias de pessoas que, enfim,
Viração. São pessoas trabalhadoras, classe trabalhadora normal, classe média baixa, não sei o quê, e que trocaram esse modelo de vida CLT para um modelo mais autônomo. E gente, eu não tô desfazendo, eu tô achando ótimo, inclusive. Mas é entregador, motorista, diarista, vendedora de bolo de pote, que a gente sempre faz a piadinha, mas realmente o empreendedorismo feminino por necessidade no Brasil é muito grande e tal. Que é meu próximo passo, muito provavelmente, inclusive. Eu tô... Calma. Porque agora com inteligência artificial, vou fazer o quê? É bolo de pote. A gente vai fazer uma novena, a gente resolve. Também Starou resolve também essas coisas. Mas que, tipo, não é que as pessoas não são empreendedoras, não é que elas não têm que ter um nível de conscientização de negócio, mas é que, cara, você não tá fazendo o seu modelo da sua empresa, entendeu? Tipo, você tá fazendo um modelo estabelecido, você provavelmente já baixou templates de planilhas de Canva pra você botar no ar sua rede social da forma que você é um funcionário, entendeu? Isso não é empreender, né? Isso é vender. A galera verdade, isso confunde. Que é difícil, né? Esse limite da precarização e do microempreendimento é bem complexo. Tanto que eu brinco, falo, empreendedor pra mim tem investidor anjo. Aí o resto, velho, desculpa, você é só um precarizado. Porque assim... E tudo bem se você for. Na nossa pesquisa mostra, né? 50% dos empreendedores são por necessidade. Sim. Você falou e é real, assim. E aí é todo mundo guerreirinho. Eu me sinto um guerreirinho. Se fazer revista no Brasil ainda desse dinheiro como deu algum dia, na Grande Árvore, eu estaria lá até hoje. Adorava fazer o que fazia, ganhava bem pro que eu fazia, tinha horário. Depois do fechamento, uma semaninha fazendo porra nenhuma. Maravilhoso. Mas agora... aí também tem uma parada, e aí é geracional mesmo, que quando vocês chegaram no mercado de trabalho, vocês tinham essa coisa de, não, vamos encontrar um emprego bom, que aí a gente... Quando vocês chegaram, acho que não tinha mais essa coisa de ficar a vida inteira, não. Acho que já era uma coisa de, vamos ter mobilidade, vamos ganhar o máximo possível. Mas o hype, tinha várias empresas. Tinha os resquícios ainda, especialmente dependendo... Esse mercado de comunicação, que é especialmente que a gente trata conversando por aqui, acho que já era uma coisa que não tinha tanto. Então, mas assim, eu fui trabalhar com jornalismo quando eu comecei a... Apesar de estar envolvido com a galera de publicidade. 5 empresas grandes. Todos os meus amigos eram o tempo inteiro, cara, fiquei 6 meses na agência tal, fui pra onde, sei o que lá, agora subi, blá, blá, blá. E o meu era, tipo, cheguei e falei assim, 1 ano me fudendo, e o cara falou assim, não, calma, você tem a vida inteira pra crescer, relaxa, mas vai chegar a sua hora. Pelo menos no mercado de agência de publicidade, mudar de agência era o único jeito de se aumentar salário, né? É isso, tipo, já era uma coisa de mobilidade ali. Não existia plano de carreira, então é como as pessoas ganhavam mais. É isso, e quando eu cheguei no mercado de trabalho, tipo, a gente já tinha muita clareza de que a gente não sabia o que ia acontecer. Tipo, a gente ia ficar, mano, andando vertiginosamente pro lugar que eu fiz até letras. Descobrir. E não é até descobrir, tipo, você vai ficar pro resto da vida. Quando você descobrir, a empresa que você descobriu vai fechar, e aí você vai ter que fazer outra coisa e tal. A galera que é a geração do meu irmão, por exemplo, de 19, meu irmão de 13, tipo, ele já tem plena certeza de que eles... Mano, nem a carreira vai existir. Sim. Tipo, nem o emprego vai existir. Então não tem esse horizonte pra você sonhar. Arrumaram um emprego. E aí tem esse desespero de levantar muita grana e eu preciso muito ter uma grana, tá, não sei o que lá. É isso, porque você fala, cara, amanhã vai ter um tangolomango aí que vai acabar com o que eu sei fazer e eu não vou ter pra onde correr. Tangolomango. Tangomango? Então, também tem, assim, por isso que eu falo assim, a gente tem uma discussão muito errada, que vem de lugares muito legítimos e muito profundos nas pessoas. Tipo, aquela ansiedade que os adultos sonhavam pras crianças, que elas iam chegar revoltadas com tudo que nós fizemos, iam recriar o capitalismo, a geração Greta Thunberg, tipo, isso se voltou de um outro lugar. Que é tipo, cara, eu vou me safar dessa porra, porque o Titanic vai afundar e o Jack vai se fuder. Mas, cara, se estivesse tentando se salvar, eu acho que foi pior, foi uma apatia mesmo. Foi uma apatia assim, mano, já tá tudo perdido. Então, que é um pouco do que eu acho da IA, assim, a gente nem tentou falar, calma aí. A gente tá meio que... O problema na tecnologia é o bilionário. Sim. Não, a gente nem tentou isso. A gente meio resignado né? Já fodeu, já vou aprender a mexer, porque já vai virar. Então, porra... Tá vindo tanta coisa, fala, tá bom, vai, o que é? E eu acho mais estranho ver isso nos mais jovens, assim, não tem nem a vontade de lutar, nem nesse sonho eles deixaram mais pra gente, assim, já é um pouco de tipo, porra, já tá dado, né? Então... Eu tenho uma outra dúvida, jogo para a mesa, que é, dependendo de qual é o rolê, né? Qual é o setor do trabalho da pessoa, e aí primeiro puxando a sardinha pro nosso lado de comunicação para entender esse negócio, mas tem trabalhos e trabalhos que precisam de mais ou menos tempo livre para consumo e criação de repertório. Total. Tempo livre para contemplação da vida, do ser, do existir.
O Merigo falou esses dias que a gente trabalha na economia do conhecimento. Você sabia disso? Olha só. Economia do conhecimento. É isso que eu faço. Não sabia. Parabéns. Você é um tesourinho, né? Pô, eu adoro conhecer. Você fez letras. É isso. É verdade. Tem tudo isso que, assim, tem rolês que ser CLT, ficar tranquilo, você sabe que você tem seu salário fechadinho, que você tem estabilidade no emprego, que você tem plano de saúde, você tem vale óculos, se você tiver problema de visão. E aí você tem um tipo de trabalho que, se você não tiver essa tranquilidade, vai ser uma desgraça. Se você tiver que, criar obras de arte, como o nosso amigo Olga faz, mas ele tem que fazer, o balanço financeiro do mês e emitir nota e fazer o imposto de renda e fazer não sei o que lá e fazer isso e, sabe? É uma caralhada de coisas que o empreendedorismo não esclarece, que a gente tem que lidar quando glamoriza ele e que atrapalham pra um caralho o fazer do ofício. E aí quando você começa a fazer mal, você, sei lá, se fode. No fim das contas, isso uma bola de neve. É bem legal esse ponto mesmo, porque é isso, dessas coisas que eles escondem, né? Que é a parte mais difícil de empreender, assim, cara, é isso. Eu acho que fazem anos que eu tô precarizado, mas tô conseguindo viver como freela, mas assim, cara, de verdade, assim, eu fui entender de verdade que tem que ter um caixa, que às vezes você faz um monte de freela e demora pra receber. Sei lá, eu tenho 46 anos, velho. Tipo, em vários meses eu caio em erros que eu falo, mano, por que eu ainda caio nesse erro? Por causa disso, porque, cara, antes eu era CLT, era muito claro, era mais fácil fazer essas contas. E de repente, quando você vira freela, não, né, cara? Sua vida tá ali. Sabe o que minha filha me perguntou hoje? Eu não... Tem que tirar a economia dessas crianças, Tem que tirar. Eles não Elas podem ter acesso Não a sei debates assim, eu não econômicos. sei o que essas crianças estão A vendo. pior parte, a mais chocante A Nina já leu Marx, de sabe? toda a discussão que a gente tá tendo aqui é que a maioria dos questionamentos desse podcast Vem das crianças, dois filhos. Não, eu não entendi de onde que veio a pergunta, Dois porque filhos de a Merigo. gente... Aí os adultos estão com Bob Goods. isso. É vontade de bater em todo mundo, Exato. né? Livros mais vendidos, Bob Goods. Ela me pergunta Pra assim, adultos. tem trabalho que dá pra fazer sozinho? E aí eu tentando, né? O que eu respondi? Vou passar o endereço do meu terreiro pra ela. Tem Tem alguns trabalhos que dá, assim, às vezes eu falei de, por exemplo, escritor. Você escreve sozinho, mas se você quiser lançar um livro, Você vai vai ter falar uma pra menina que escritor é um trabalho, Merigo? Mas também... Já começou errado. Puta É o merda. pior jeito de defender o CLT. Eu sei. Eu falo depois, por exemplo, jornalista. Caramba, papai, merda, você né? falhou Ceramista. muito, papai. Ceramista. Streamer. Mentira, parei. Falei, depende do trabalho, mas tudo, você depende, não tudo, mas para fazer direito, né, profissionalmente, alguma outra pessoa vai se envolver para olhar, para editar. Você sabe o que e tal. ele falou pra ela? Ele não quer admitir pra gente, né? O quê? Ele virou pra ela e falou assim: minha filha, no fim do dia, é sempre sobre pessoas. Não, a gente foi interrompido por outra coisa, mas eu quero entender de onde que ela tirou esse... Aí ela falou, não, mas de verdade, assim, dá pra fazer sozinho? Aí eu comecei a pensar em... Falei uma coisa que eu já vi em filme. Essas pessoas que trabalham no farol, na ilha, sabe? Que elas vão lá, vão ficar 6 meses na ilha. Nem existe mais isso, né? Tudo... Faroleiro? É isso. Não. Existe mais, né? Desde o William Dafoe e Robert Pattinson. Eu acho que não. Eu acho que não. Exatamente. Enfim, mas eu queria saber de onde que vem essa pergunta. Mas isso é impactado por esse consumo não só de conteúdo, mas de amigos na escola que vão discutindo isso. Eu não sei como a escola vai resolver. E não sei como a escola vai resolver também a questão... Não sabe se a escola vai resolver. Vai resolver a questão de aposentadoria, né? É como isso. que essa galera vai fazer? É isso que ia entrar, né? porque lá tá todo mundo pensando no agora. Isso, nessa série da Globo, que eu até esqueci o nome, mas tá passando agora. Como que é? Viração, né? Viração, isso. Viração. Que enfim, tem todo um conceito lá sociológico por trás. Tem uma entrevista no Assunto ótima com a jornalista que tá conduzindo as entrevistas. E o que ela falou ela tenta falar de aposentadoria com essa galera. E a galera, tipo, mano, é isso, apatia total, rejeita o assunto. Tipo, nossa, e a aposentadoria? Caramba, né, gente? As flores, não sei o quê. Isso. E é isso, é um negócio que eu não vislumbro, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu não vou pensar nisso. E isso tá um pouco por trás da lógica de leis trabalhistas ao longo do mundo. Que é o governo falando assim, tem coisas que você
povo brasileiro. Você não vai pensar. Eu sei que você não vai pensar. Deixa eu pensar pra você. Não sei se pensou tão bem, mas nem essa. Tipo, cara, eu não vou para a minha aposentadoria. Eu tenho 29 anos, eu não imagino, eu nunca vou envelhecer. Você já vai pra sempre. A pessoa acha que vai viver pra sempre. É um pensamento que não é na cabeça da pessoa. E ativo pra sempre, né? Tendo essa saúde, né? Que é isso que eu acho do que o Eugênio tava falando. Tipo, é injusto com a pessoa você botar tudo isso na mão dela. Tipo, cara, você não tem capacidade nenhuma cerebral pra isso. Então tem que ter um sistema mesmo. E é louco, né, cara? Porque eu fico pensando muito nisso, né? Eu tô há bastante tempo trabalhando com freela e eu sei que a maioria dos meus clientes foram gente que já trabalhou comigo, que me indicou, porque eu conheci na época de CLT. E essas pessoas foram crescendo juntos e precisando uma das outras, então eu fiz uma teia. Agora, nesse mundo tão individualista, cara, eu não consigo entender. Eu falo, cara, a maioria das pessoas não consegue ser freela. Sim. Elas têm que ficar tentando se promover, fazer marketing digital nas redes para tentar conseguir um trabalho, para tentar conseguir fazer uma rede de pessoas, porque, cara, elas não têm contato que veio de muito tempo. Então, para mim é muito estranho. Eu vejo muita gente jovem, mesmo na minha área de design e tal, pedindo dicas e tal, e eu fico pensando, falo, cara, tipo... Tem que conhecer gente, você tem que falar com as pessoas, você tem... Não é só fazer um portfólio incrível Como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem que fazer, tem que passar por lá. Mas é difícil, né? Porque é uma construção orgânica também. Eu não quero ficar entrando em a minha experiência, a minha vida, o meu CLT, o meu PJ, blá, blá, blá. Mas a única parada que eu vou colocar. Eu tive um período curto da vida que eu fui só freela. Né? Que eu, tipo, putz, o domínio da minha agenda está nas minhas mãos, o poder do empreendedorismo chegou. O poder do empreendedorismo. Eu fiquei alguns anos. E Gino Corp. Sem sombra de dúvidas, foi o período de tempo que eu mais ganhei dinheiro na vida. Sem sombra de dúvidas. E foi quando eu tive burnout. E vinha muito disso, cara. Quando tudo que entrava, tinha vezes que eu tava na terapia, eu falava assim, caralho, eu tô desesperado, porque eu não sei se daqui a 3 meses vai ter trampo, agora eu tô cheio de trampo, mas daqui a 3 meses, não sei. Isso. Assim, mas aí a terapeuta falava, mas você não conseguiu agora um monte de coisa? Eu falei, consegui. Eu falei, então, daqui a 3 meses você vai fazer o que você tá fazendo pra conseguir. Lá. Não, e aí o que eu falava era, que aí que é o ponto do Hugo, eu falava assim, cara, não é que eu fiz alguma coisa pra conseguir. As coisas apareceram milagrosamente, porque as pessoas com quem eu já trabalhei lembraram de mim em determinado momento. E eu não faço esforço nenhum pra conseguir mais coisa, porque eu acho um porra em fazer esse esforço. Tem nada a ver com o que é meu trabalho, e é um negócio que é muito difícil pra mim. Então essa ansiedade de pensar que eu vou ter que fazer o esforço se vender. Pra me vender, puta que pariu, bicho. E é muito difícil, cara. Muito difícil. É bem difícil, cara. E assim, a nossa área ainda tem essa lógica de portfólio. E quem não tem? E áreas que não tem portfólio? Tipo o contador freela. Ele vai ter que realmente fazer um Instagram, vai ter que dar um jeito de falar que ele é contador. Sim. E aí, assim, será que ele consegue esse volume? Fazer um impostinho de renda só a primeira página pra tentar vender? Porque não dá pra entender qual que é a lógica, né? Sim. Então, às vezes, eu fico pensando também, será que esse modelo é pra todo mundo, né? Então Não é. É bem complexo, cara, é bem complexo. Muito bem. A gente encerra como? Uma nota de esperança pras pessoas. Minha nota de esperança é só se você vai empreender, se prepara de verdade, faça um curso sério, tipo Sebrae, não é pra todo mundo. coisas. Se você escolher trabalhar numa empresa das 9 às 6, segunda a sexta, você é campeão também. Pô. A Paul acabou de ser um champs. Isso, exatamente. E que as empresas se modernizem também, dependendo de qual for, pra entender todas essas questões que é o que eu acho que devem entrar na discussão séria de uma nova CLT. Que é essas paradas, tipo, entender que tempo de deslocamento, em alguns casos, deve sim entrar na conta de tempo útil de trabalho. É entender que ser funcionário da empresa não faz o seu chefe dono de você e da sua agenda. São paradas que vão... O problema é esse, né? É porque antes delas entrarem na lei, elas precisam ser discutidas e elas são completamente eclipsadas pela discussão de que você tem que ser seu chefe, não deixe ninguém mandar em você, seja dono do seu futuro, seja chefe de si mesmo, seja CEO de MEI. A gente vai ter que tornar a CLT atraente de novo, isso não tem jeito, né? Porque realmente é isso, né? Quem será o Justin Timberlake que trará o sexy back da CLT, né? Complicado também, o Justin Timberlake, acho que ele tá um pouco cancelado, mais que a CLT, eu acho. Ele tá numa fase da vida dele que tá complicado. Acho que a gente deve ter alguém melhor, né?
Muito bem. Muito bem. Qual é boa? Qual é boa, né? Ó, eu vou começar com qual é boa. Ele é repetido, eu já dei ele aqui junto com outro qual é a boa, mas acho que esse merece falar de novo. Hoje nos deixou Nied Guidon, que é a arqueóloga que desafiou a história e reescreveu a nossa. Ela foi uma das figuras mais corajosas e revolucionárias da ciência brasileira. Enfrentou ceticismo, ameaça, abandono, mas continua acreditando até o fim que a Serra da Capivara, por exemplo, lá no Piauí, guarda os vestígios mais antigos da presença humana nas Américas e lutou para que todo mundo acreditasse nisso com ela, além de outras colaborações para a ciência como um todo. Ela teve a ousadia de ensinar a teoria da evolução em plena década de 1950 e ajudou na criação do parque arqueológico hoje, que é reconhecido pela Unesco, né, a Serra da Capivara, como eu falei. Enfim, transformou a ciência, transformou o Brasil, e nós, no B9, produzimos um podcast sobre a vida dela, que se chama Os Caminhos de Nied Guidon. São 8 episódios para mergulhar na trajetória dessa mulher gigante. Ele é apresentado pela Kel Spinelli, tem participação da Malu Gali, foi produzido com o apoio do Instituto Serra Pilheira, está disponível em todas as plataformas de áudio, também no YouTube, no nosso youtube.com/b9, ou podcasts.b9.com.br/Nied Guidon, ou procura aí no Google Caminhos de Nied Guidon, que você vai achar. A garotada consegue achar as coisas, consegue achar. Hoje em dia esse negócio de ficar falando, não, digita aí, http://. Isso aí eles tiram de letra. Então, a gente publicou, acho que foi ano passado que saiu, né, a série. E agora acho que é um bom momento, se você deixou passar. Tem muitos elogios, a série é demais, é incrível, tem que virar série de TV. O2, tá ouvindo? Virar série de TV, contar a história da Nied Guidon. Então é isso. Ouça, compartilhe, pra gente manter viva a história de quem nos ensinou que a pré-história do Brasil merece ser contada e preservada. Muito bem. Eu me emocionei com tudo que você disse. Porra, achei foda. Então reproduz aí pra nós. Eu só soube falar tudo isso. Eu tô sob forte emoção. Tá. Eu só soube falar tudo isso de forma inteligente porque hoje de manhã eu escrevi esse post no nosso Instagram. Maravilha. Ou seja, siga b9.com.br. Isso, no Instagram. Não é mais Brains 9. Ó, pelo amor de Deus. Tá ligado, hein? Isso aí. Tem qual é boa? Você quer eu tenho 2 qual é a boa. Qual é as boas? Primeiro, a gente falou muito sobre trabalho aqui, né? Chato, né? Chato. Às vezes eu vou trazer um pouquinho de diversão. Semana que vem a gente vai ter uma pauta galhofa. Tá bom. Quando eu não tô trabalhando sob regime, sobre as amarras da CLT, da CLT eu tô curtindo a vida doidado. E uma das coisas que eu faço pra curtir a vida é jogar games. Jogando games. Certo? Mas não é qualquer game. Um game. Via de regra. Não, eu não jogo mais o game. Game. A gente não fala de tigrinho. Eu abandonei. Aqui, é o game do ano. Sem tigrinho. Tô passando uma vontade de jogar isso aí. Eu tenho procurado, eu voltei a procurar nos games histórias emblemáticas e inspiradoras. Certo. Histórias que fazem a gente mergulhar e viver algo completamente novo. E foi numa dessas buscas que eu encontrei o jogo Clair Obscur. Perceba, né? 33. Francês. Expedição 33. Muito legal o seu react. Você não sei se é streamer? Gabriel jogou. Mas enfim, Clair Obscur, Expedição 33. Qual é a história? Pandemia. Pronto. Todo mundo Tempo foi pra ruim. casa. Foi mesmo. Complicado, ninguém sabia o que estava acontecendo. O Guilherme Broch, ele trabalhava na Ubisoft, na França. E aí, aquela incerteza que estava acontecendo, congela o trabalho, então não sei o que, o cara tava em casa e falou assim, putz, o ritmo que as coisas estão seguindo agora na pandemia não estão muito legais, acho que as decisões aqui da Ubisoft estão meio merda. Pô, quer saber? Eu vou começar a trabalhar num projeto meu aqui, particular, arte, né? Isso aqui é muito comercial. Resolveu empreender. E Ele era CLT. Resolveu empreender. Ele era CLT. Aí com o dinheirinho da CLT. E ele pegou o dinheiro da CLT e falou, Mas ele não quer pediu saber? demissão. Ele Fica tava esperto. congelado. Ele tava ali. Esperto. Pegou uma licença, Foi vamos dizer. ali, meu sábado. Mas pegou depois de um tempo, saiu, fundou o seu próprio estúdio e falou, vou fazer um jogo aqui. E começou a trabalhar por ali. E aí esse cara, tipo,
era um cara com muita vontade, né? Doses de coragem e, enfim, um dinheirinho ali que eu não sei mais de onde vinha. Não sei se ele tinha um fundo, uma avó rica que mandava um dinheirinho Isso pra ajuda ele, bastante. Né? É o dinheiro da colonização que a França fez. O dinheiro, a avó chama Burkina Faso. A Mas, avó enfim, chama Mali. Isso. esse camarada, ele foi juntando conhecidos e amigos e foi montando uma produtora muito pequena e começou a desenvolver esse projeto. O jogo é uma espécie de JRPG, que é o que a gente chama, os RPGs tem inspiração nos modelos japoneses. Um RPG de turno. J ou J? Eu sou extremamente... JRPG? Ou- JRPG ou JRPG. E em francês? Giroud? Giroud. Giroud vai com A, eu Giroud acho. Ribéry. E aí, a história do jogo basicamente é: em um mundo parecido com o nosso, numa cidade parecida com Paris, em uma época bem diferente da nossa, com tecnologias que no nosso mundo estariam em décadas e momentos diferentes. Em determinado momento desse mundo, aconteceu um evento que lançou essa cidade, essa Paris, que não é bem Paris, lançou essa cidade que ficava no continente pro mar. Um pilar, um monolito gigantesco desceu do céu, 2001. tipo 2001, só que gigantesco, colossal, enorme. E uma figura humana de uma mulher nua, cabeluda, uns cabelos brancos assim, meio demoníaca de uma certa forma, apareceu nesse pilar, agachada, e ficou por ali. Daí começaram a aparecer uns monstros muito loucos, ninguém sabia o que estava acontecendo, começaram a mandar expedições em direção a esse monolito para entender o que estava acontecendo. Essa figura, em determinado momento, escreveu o número 100. Todo mundo que tinha 100 anos morreu. No ano seguinte, ela pagou 100 e escreveu 99. Todo mundo que tinha 99 anos morreu. E assim foi acontecendo, até o momento que você chega no jogo. É a expedição 33, porque estava escrito 34, ela apagou, escreveu 33. E todo mundo tem 33 anos vai morrer. Vai morrer. Então você... Demora quanto tempo quando ela escreve? Antes do Natal. Não, isso ela escreve. Ela levanta, apaga e escreve. Tá, isso. mas aí quando ela Não, mas na hora que ela escreve... escreve, a pessoa morre? Morre. Não. Ah, é na Não, hora? escreve, tem um dia que você sabe que ela vai morrer por algum motivo. Não, 33 já não teria morrido, então? Então, tem 33 vai morrer. E você Ele tem joga pouco tempo. com uma galera que tem 32 anos Ah. e tá saindo pra uma expedição. Porque nunca as expedições voltam. Tipo, é um negócio meio estranho. Até tem um conhecimento que de alguma forma é recuperado, tá? Mas é esse grande mistério sobre o que caralho está acontecendo. Você faz parte dessa expedição Porra, o plot que muito vai, bom, hein? que vai pra Gostei. cima. Só que assim, cara, é uma das melhores histórias que eu já vi contadas Muito boa em mesmo. videogame. Talvez uma das 3, 4, 5 melhores histórias. Tipo, de um roteiro que soa muito original, que é desenvolvido muito bem em cada um dos aspectos, os diálogos são bem desenvolvidos, a história se desenvolve bem. É lógico que ela tem uma caralhada de plot twists ali, porque, né, faz parte do que faz um bom jogo, uma boa história também nos moldes hoje em dia. Tudo que envolve plot twist é bom demais. Cada sub-história, cada personagem, tudo é muito rico. Visualmente o negócio é um deslumbre. A trilha sonora desse jogo é absurda. Até uma das histórias boas a respeito da trilha sonora é que o cara entrou num fórum que galera postava conteúdo de arte que fazia por si só. Tipo como se fosse sei lá, Um Reddit, assim? como se fosse um Tumblr, assim, só que tá. voltado pra arte que tem a ver com videogame. E aí, esse dono da produtora entrou pela primeira vez, nunca tinha entrado, o cara falou assim, pô, por que você não entra e vê lá se Aí não acha uma treinou uma galera? IA e Aí o cara fez. entrou, nunca tinha entrado, entrou e falou assim, galera, tô procurando tal coisa. E aí, nisso, ele achou o post de um cara que tocava umas músicas e falou assim, eu sou músico, compositor e no meio tempo... Eu uso tempo máscara livre, o tempo inteiro, eu sou Daft eu Punk. faço umas coisinhas. Dá uma olhada aí. Esse músico também tinha entrado pela primeira vez, porque um amigo falou, pô, por que você não posta as coisas que você faz lá? Então os caras nunca tinham entrado, entraram, postaram negócio, conheceram e o cara foi trabalhar junto. Cresceu pra um caralho. O jogo é muito foda, a história é incrível, tudo é muito bom, é realmente impressionante. Eu recomendo demais pra todo mundo, porque, assim, não é o estilo de jogo que te afasta se você não tá acostumado. A história te conduz para lugares incríveis, é muito bem escrito, é muito foda, envolvente. E só dele ter essa raiz
francesa, ainda que, né, a gente tenha muita coisa sendo produzida pela Ubisoft, da França, no Canadá, que é francófono, mas sai um pouco, o fato de ser uma história tão complexa, sai um pouco do jeito, né, das histórias, né? do jeito americano de contar histórias que a gente tá tão acostumado. Então é muito foda, Tá muito jogando em divertido. francês ou em inglês? Eu tô jogando em inglês porque, no fim das contas, eles tomaram uma decisão de lançar o inglês como língua principal, porque eles conseguiram atores muito fodas e renomados. Tipo, o Andy Serkis faz papel de um camarada, o cara que faz o Demolidor na série da Marvel faz o Sério, papel mesmo? principal. Eles têm atores do mundinho de dublagem de videogame muito fodas, mas que falam inglês, que foram fazer. E aí, por ter essa galera, e pelo estúdio não ser tão grandão e poderoso, a Boca precisava mexer num idioma só. Ah, E entendi. aí, é inglês. visando o lançamento global, eles fizeram em inglês. Lógico, Então eu coloquei em francês no começo, mas era muito Era traduzido. sensação de dublado Sei, do sei. Chapolin acontecendo assim, e aí eu voltei pro inglês, e é muito foda. E a questão Muito bom jogo, tem de graça no Game Pass, pra quem Tem Xbox. Tem Xbox. No PlayStation tem que PlayStation desembolsar desembolsar uma graninha. 250 Mas pela arte também, né? Pela arte, não, esse dinheiro mas tá escuta, pro Macron, porra. É... O Macron jogou o jogo e falou bem pra caralho do jogo, inclusive. Antes de Você, apanhar. em termos de... Antes de Será que ele não apanhar. apanhou por Beijo causa pra disso? esposa dele. Tava Já tá jogando de demais. madrugada, a mãe falou, Eu apanhei. Você é o presidente! Eu apanhei. Se o Macron apanhou também. Escuta, em coincidência. termos de jogabilidade, assim, de mecânica, tem alguma... Cara, é um RPG de turno. Aham. Então. Tem uma curvinha de aprendizado pra entender as mecânicas. Tem umas coisas de defender o ataque do inimigo, apertar o botãozinho no momento certo pra dar mais dano, mas assim. São coisas que te ajudam, mas não limitam a experiência ou limitam o sucesso àquilo. Entendeu? Então é um jogo É pra tipo um com Final tranquilidade. Fantasy, estilo... É extremamente um Final Fantasy. Tanto que assim, eu não quero dar nenhum tipo de spoiler, mas quem jogou Final Fantasy e jogar esse jogo até o final vai lembrar de um jogo específico de Final Fantasy que tem uma parada Tô com ele aberto parecida aqui. nos Mas eu não vou gastar 250 reais. É. em joguei. como a história, em como a grande revelação da história acontece, assim. Eu vou... Tá. Tem uma coisinha, e assim, porra, tem 49 Final Fantasy Alô, na João história. Valauer, Você ainda não bem que eu fala não lembro de João, todos, foda-se, é. entendeu? Tá tudo Adicionar certo. ao carrinho. Não, compra essa Não, porra. mentira, não vou esperar entrar na promoção. É verdade. Muito caro. Mas é muito, muito bom, muito Ele não bonito. tirou do carrinho. Tipo, Eu adicionei, mas eu não vou eu chorei em vários momentos do jogo. Porque a história é muito bonita. Muito bonita. Cada vez que eu compro um jogo, na semana seguinte entra na promoção metade do preço do que eu Então paguei. compra pra galera entrar na promoção. Eu comprar, não, ué. faça Oxi. isso antes. Ouçam a trilha do jogo também que tá no Spotify. Completíssima. É até um negócio engraçado, porque normalmente essas trilhas de filme e jogo, quando você vai ver a compilação do disco oficial, ela é extremamente reduzida, né? Então Sim, você tem 10 verdade. trilhas ali que tem, né? Resumem o que é a composição inteira. Esse aí, se eu não me engano, tem as 33 horas Caralho. de áudio Tudo é composta pra tudo. 33. Então, É, uma pra cada ano. tem 5 versões da trilha principal, 7 versões da trilha do personagem X, Escuta, não sei quantas músicas de batalha. Muito bom. seu muito primeiro bom. Qual é Boa foi um jogo francês também, com uma trilha sonora francesa, lembra? Foi o Child of É Light? isso. Primeiro Qual é a Boa? Primeiro Qual é Boa da sua vida. Caralho. Você Que é a indicou, trilha sonora da Corda Pirates. Puta, bom pra caralho também. hein? lembra? E é da Ubisoft Isso, Paris. Isso. Tá vendo que isso aqui é amizade verdadeira, Era da viu? Isso é laço. Ubisoft de um selo, uma divisão. Também era voltada a Jogos artistas, jogos artísticos, jogos é. indie dentro da própria Ubisoft. Será que esse camarada trabalhou? Foi Descobriremos CLT lá. isso. Entra lá Foi no CLT. Tumblr dos gamers. Mas é isso, é bonito pra caralho. Joguem. Você- Clair Obscure, Expedição 33. Iago Vinícius. Vamos lá. Meu Qual é a Boa já tá pipocando aí bastante no mundo. Vamos ver, não sei quanto da nossa audiência tá ligado nisso. Mas tem uma amizade no pop, que agora a gente chama de amizade do pop, né? Mas não é do pop, realmente. Mas tem uma amizade muito inesperada pipocando no Brasil. Denilson e Belo. E que, pô, essa aí era esperada, né? Eu rezei tanto por isso, fiz novena, enfim. O que será? Mas que chocou boa parte da população, que é a amizade da senhora Sueli Carneiro, a papisa do movimento negro brasileiro, com a senhora Neca Setúbal, que é a papisa do movimento Nepo Baby brasileiro.
E a galera falou... E quando eles se encontram, geralmente... Coisa Vem fica aí o louca, filme vem. Duas Papisas, produção do O2. Mas... elas conheceram num trampo, uma conferência que elas deram juntas, uma viagem, meio que ficaram juntas no hotel, se deram super bem. E aí começaram a andar pra cima e pra baixo uma com a outra, todo mundo começou a falar, meu Deus, como é que vocês são melhores amigas? E pra elas é meio óbvio porque elas são melhores amigas. E aí, elas resolveram fazer um projetinho, que a amizade hoje em dia é assim, né? Você faz um projetinho junto. Faz um de projetinho. empreendedor, né? Sai da CLT, não sei o quê. Qual é essa iniciativa? É o podcast Escute as Mais Velhas, na qual a Neca Setúbal e a Sueli Carneiro entrevistam grandes figuras do feminismo negro, do feminismo branco, do feminismo, todos os feminismos que tem. Pessoas que contribuíram muito pra causa feminista, pra causa negra no Brasil. São entrevistas belíssimas, assim, porque são, sabe, uma turma de uma mesma geração conversando, sabe essa coisa? Tipo, vamos nos encontrar e lembrar de tudo que a gente fez e tal. Com entrevistas muito legais, assim, a entrevista com a Alice Brandão, que é a primeira, é demais, que acho que é muito legal, né? A gente vê muito a Alice Brandão como aquela figura meio, sabe, tá aí no pagode, não sei o quê, e quando você olha pra ela como uma intelectual, esse olhar de intelectual que elas lançam pra E a pessoas. vivência política dela. Exato, você extrai bem muita legal. coisa muito rica. A entrevista da Heloísa Teixeira, né? Isso, que que era é ex-Buarque. ex-Heloísa Buarque de Holanda. Provavelmente foi a última que ela deu em vida, então Isso. ela partiu logo depois. Puta, entrevista com a Conceição Evaristo, que a gente sempre vê a Sueli e a Conceição juntas, e aí você vê o amor e a admiração intelectual que a Sueli tem pela Conceição. É divertido nesse porque você vê o esforço que a Sueli tem de entrevistar a Conceição, porque é muito truta, ela sabe tudo. Então você vê que ela fica muito... E nem se inquietar, assim, tipo, cara, como é que eu vou ser profissional aqui? E elas se muito descobriram legal. também boas entrevistadoras, assim, tá? Então é muito legal mesmo, aprendi muita coisa. Tem um negócio que a gente tem, minha geração de 2013, junho de 2013, a gente tá meio que no divã agora, tipo, caralho, Jornadas de tudo que a junho. gente fez nos últimos 10 anos, mano, meio que deu errado, assim, né? Que desgraça, né? Que a gente inventou e tá meio se questionando, tipo, como é que a gente conversa com a sociedade agora, não sei o quê. E aí, foi muito legal pra mim ouvir elas falando, a construção de pensamento delas, de uma parada, tipo, cara, tudo que a gente formulou, a gente pode ter errado na tática, na forma de comunicar. Mas os pontos, eles tinham sido levantados durante muitos anos. É uma construção de muito antiga que a gente tava tentando levar pra frente, assim, e tal. E aí, enfim, são conversas lindas, conversas muito inspiradoras. Mulheres que estão aí a toda, sabe? Tipo, querendo fazer coisas. Inclusive, pra quem fala de trabalho, é isso. Mulheres que seguiram o seu sonho de lutar por causas feministas, não sei o que lá. Dentro de formas de trabalho, às vezes inventaram as formas de trabalho. Porque você pode inventar as formas de trabalho também, sabia disso? É difícil, mas você pode. Tentar descolar aqui uma bolsa, uma vaga, não sei aonde, vai lá na Unesco, bate na porta, tentar descolar uma forma de viabilizar pra você ter uma vida a partir daquilo. Enfim, e de luta política como ética de vida também e tal. Então, super bacana, assim. E é muito legal, assim, porque tem uma trajetóriazinha, né? Porque quando eu fui trabalhar com podcast, eu ouvi, mano, basicamente todas as podcasters mulheres no Brasil falando que uma grande inspiração pra elas era o podcast Wise and the Me. Eu tinha esquecido o nome, o pessoal me ajudou aqui a lembrar. Que a Julia Dreyfus. Julia Dreyfus, ela entrevistava tipo, pessoas mais velhas, porque ela tava envelhecendo e tentando lidar com isso, e aí no final ligava pra mãe dela, e tinha toda essa troca, não sei o que lá. E aí isso sempre inspirou muitas mulheres podcasters no Brasil. A Tati Bernardi sempre falou que o sonho dela era fazer esse projeto, trazer pro Brasil, e aí ela buscou, até que viabilizou. Aí a última temporada do podcast dela, que é o Se Ela Não Sabe Quem Sabe, é com a Neca Setúbal. E aí a Neca Setúbal vai lá no Tio de Setúbal, liga pra Rádio Novelo, e aí viabiliza esse projeto com a Sueli Carneiro. E aí, cara, é a forma definitiva dessa conversa. Tipo, E sabe uma coisa que eu achei muito legal? Elas não falam de envelhecer. não. E as mulheres estão pirando em projeto ainda, e você Sim. fala assim, cara, a gente se sente velho. Não, mas tem até umas que elas perguntam, mas eu percebi que elas perguntam quando a mulher já tá, tipo, quando a entrevistada tá muito já tem uma elaboração a partir daquilo. Tipo, Mas eu digo, não é envelhecer do jeito que a gente imagina, Sim, entendeu? sim, Tipo não é assim, envelhecer é comparada. difícil. É. Não, é muito... Cara, poucas vezes elas falam de alguma limitação. Não. Não, o lance é muito de, tipo, o envelhecer da sabedoria, a calma que você tem. Você tem um repertório de cagada, então, assim... Cara, você vê o jeito que elas falam. É um Sim. podcast que elas falam calmo, lento. Sim. Porque elas têm certeza que o pessoal do lado dela tá ouvindo ela. Isso. Assim, dá uma paz, o E aí negócio o é meio jovem bota em meditativo, assim. 2x. eu mesmo boto. Cara, Tá vendo? é muito interessante, cara. Eu acho um podcast muito Sem medo de ser rico, interrompido. assim. Eu acho muito interessante que agora
vários podcasts bons, e eu não tô falando aquele do Café com Deus Pai, estão em primeiro com perspectivas muito diferentes. Sim. Mesmo vários programas eu ficando bravo com o Brown, eu acho muito legal que tem essa perspectiva. Sim. Né? Então, assim, eu acho legal que agora a gente realmente tem uma diversidade, Sim. mas longe dessa coisa só do ativismo ou muito panfletário, que a publicidade pegou e estragou, mas real, você fala assim, cara, que legal poder ouvir essas senhoras sem ser uma remissão direta à minha avó, algum velho que se realiza na cabeça. Não. São adultos produzindo coisa, produzindo conhecimento, trocando conhecimento, você tá ouvindo e fala... Caralho, isso é foda mesmo. Caramba. Repete o nome aí pra nossa audiência. E escute as mais velhas, tá aí em todas as... Eu acho o nome melhor que o gringo, aliás. Eu acho esse nome melhor que o gringo. Então, eu vou falar... Você me deu um gancho, tá? O Escute as mais velhas tá em todas as plataformas, Escute aí na sua favorita. Inclusive, o primeiro episódio é a Branca Viana entrevistando as duas, então é meio que isso, a trilha, como é que você chegar nessa amizade. E elas super inseguras. É muito gostosinho, assim. Um orgulhinho que elas têm, tipo, nossa, olha o que a gente fez e tal. E aí, você falou essa questão do nome, porque Escute as Mais Velhas é um nome bom já, de princípio, mas tem muito essa vinculação com o candomblé. Mais velho pra gente é um posto, né? Quando você termina a sua iniciação, você vira um mais velho. Que é EBOME, a tradução é mais velho. E aí sempre fala, não, os mais velhos, porque mais velho é um título que você tem. Quer dizer, você passou por uma vivência. Então, cara, alguma coisa, quando você vive bem, alguma coisa você tem pra passar. Alguma coisa tem pra sair das pessoas. E aí é valorizar a pessoa numa chave do que ela tem, sabe? Então, também acho muito profundo esse nome assim, muito legal. E aí, falando em uma grande mais velha do Brasil, essa semana completou-se 5 anos do caso do menino Miguel, que foi um menino que morreu na pandemia, uma tragédia terrível e com todos os recortes de classe que deu-se uma grande revolta dessa questão do trabalho doméstico durante a pandemia. O que é isso, né? O que a gente tava... Foi aquele caso de Recife, né? Isso, que o menino subiu no elevador sozinho. Isso. E aí, esse caso, quando eu vi o nome, assim, ele me veio com um gosto metálico na boca, assim, porque o caso é escabroso, mas porque esse caso ele foi eternizado por uma mais velha, que é a senhora Maria Bethânia, no disco Noturno, que eu queria dar de qual é boa esse disco Noturno, que é um disco de 2021, foi no meio da pandemia, ela vai fazer uma live no Globoplay, que ela solta esse repertório, e aí tem essa música que a Adriana Calcanhoto fez, que a música é basicamente pegar uma notícia do jornal e transformar em música, então é muito mais doloroso, porque não tem lirismo nenhum, poesia nenhuma, tem uma parte que ela fala, sai pra trabalhar empregada, mesmo no meio da pandemia, por isso ela leva pela mão, e aí tem muita essa... Não sei, essas últimas semanas, assim, o pessoal, num lugar que vocês não têm que frequentar, que é o Twitter, estão muito de ficar revoltadinho com Caetano Veloso, porque Caetano Veloso canta música de crente, porque Milton Nascimento viaja, não pode, porque o Gilberto Gil vai fazer cruzeiro, não pode, e não sei o quê. E acho que falta a gente ter um pouquinho mais de respeito mesmo com mais velhos. Tipo, essa galera, a gente pode ter várias coisas. Aí você falou, posso ficar puto com o Mano Brown em alguns momentos, tal, não sei o que lá, mas não são uma galerinha que a gente descobriu na rua, não é uma galera que tá de brincadeira no mundo, é uma galera que faz muita cagada, porque faz muita experimentação, porque quer ser uma pessoa do seu tempo, que é uma coisa que a gente não quer ser. Eles, assim, tem que ter eles com 80 anos de idade, pegar esse desafio de viver o momento de agora. Por isso que a Maria Bethânia vai lá gravar propaganda com a Sabrina Sato, porque ela quer ganhar com dinheiro, com certeza, e ela merece. Mas é porque é isso, cara, o que são essas pessoas? O que é uma pessoa que tá na internet? Quem cria o website e navega na homepage? E que, ocasionalmente, e não raramente, vem a chance de se inscrever na história e tomar um compromisso com a história e encaram esse desafio, assim. Então, ouçam esse disco, que acho que deve ser o disco de inéditas mais recente da Bethânia, e é super forte, super gostoso, eu gosto muito de ouvir ele, e aí tem essa música, e acho que é isso, assim, acho que é bom, quando o Chico Buarque vai lá no palco do Gilberto Gil cantar Cálice, não é uma música bonitinha pra você se emocionar, é uma música que tem toda uma carga histórica de 50 anos de um jugo de ditadura militar nesse Brasil. Então, olhe pra isso como que é. Então, escute as mais velhas, todas. Caramba. Bem... Live. 2 jabazinhos, mas são jabazinhos bons, hein? Saiu o livro James, é o segundo livro que eu faço a capa do Percival Everett. Esse cara ficou conhecido porque ele fez aquele filme ficção, quer dizer, American ficção Fiction, americana, né? Foi baseado num dos livros dele, o Erasure, que não saiu no Brasil ainda. Eu tô fazendo o segundo, que é o James. Cara, a ideia é foda. Percival pegou um livro, que era um livro do Mark Twain, Huckleberry Finn, blá blá blá. E é aquela história de um cara, é tipo... Vou ser bem filha da puta agora. Tipo um Marley e eu, só que um menino branco que pega um escravizado e foge.
E aí é um filme bonito, dessa amizade, blá blá blá. Mas Escravizado no Mark Twain é um livro bom e tal, um clássico americano, mas Escravizado é tipo ali eu, assim, quase um pet do cara. E aí, cara, o Percival tem essa ideia genial, assim. O livro anterior dele, As Árvores que eu fiz, era um livro que eu ria alto. O cara é muito bom de diálogo. É uma puta história pesada e você ri sem culpa, sem parecer escroto, porque o cara é muito bom de diálogo. Cara, nesse ele não é exatamente tão engraçado, mas ele pega uma história que já existe e dá foco no James, no Escravizado. E aí você fala, caralho, velho, nesse momento que a gente vive que as pessoas estão tentando reinventar a história, né, questionando fatos históricos que tem documento, você vê um cara que chega e fala, deixa eu ver esse livro aqui, deixa eu brincar um pouco com isso. Eu tava lendo entrevista que ele leu 14 vezes o livro do Mark Twain para entender como o cara escrevia para conseguir fazer de uma forma que ficasse muito realista. Cara, hoje em dia era só botar no chat GPT, né? Emite. Você é o Mark Twain. Escreva. Cara, é genial, assim, é muito bem sacado. E eu fico pensando em escritores, né? Tipo um Monteiro Lobato. Eu falei, cara, eu queria ler Monteiro Lobato pela tia Anastácia. Ela falando, tô fazendo uma comida de novo pra esses putos. Seria maravilhoso. E ele fez isso, cara. Então, James, Sépula Todavia, do Percival Ebert. Confira. Segundo jabazinho. Não gravei os últimos Braincasts porque estava trabalhando loucamente para um design de uma exposição, porque Freela faz escala 7:1. Aí 7:0. Mas enfim, estava trabalhando numa exposição bem legal, que é a curadoria do Marcelo Campos e do Tigana Santana, cantor, dono de uma bela voz, e de conhecimento extremo sobre cultura africana, principalmente línguas. E baseada numa parada que chama Cosmologia Congo, que é do povo Banto Congo, ele foi traçando uma exposição mesmo, com vários artistas que falam da influência banto, do povo banto no Brasil, na nossa cultura. Foi tema de carnaval, é uma coisa muito ampla, e, cara, tá lá no mar, museu lindíssimo do Rio. Eu, que sou muito paulistano, acho legal ir pro mar, porque eu posso andar de VLT. Eu tenho um Cara, problema, é muito divertido mas VLT mas, é muito legal. VLT é muito legal, mas a exposição também Tem sempre uma sensação de que a gente tá na Bélgica, né? Assim, cara, só que da última vez que eu fui, quem tava narrando era meio que a Fernanda Abreu, assim. Eu acho que é a Fernanda Abreu. Então dá uma sensação que alguma coisa vai dar errada, porque ele passa num lugar que você fala, não é pra ter um trilho, uma proteção maior, tá passando aqui ó, do lado do cara. Enfim, adoro. Mas é muito legal, adoro o mar, acho o puta museu incrível. E essa exposição tá muito interessante. Eu fiz a parte de identidade visual, de design e tal, mas eu achei muito legal porque a curadoria não são tantas obras, porque a exposição no mar geralmente é tipo a do funk. Sim. Dos mil coisas acontecendo, que eu acho legal também. Essa não, essa é mais curada e eu acho que principalmente para quem acompanha a arte, principalmente a arte negra, a arte indígena brasileira, muitas vezes você tem uma sensação que assim, eu já vi esse artista aqui, eu já vi esse aqui. Cara, essa tem muitos artistas que eu mesmo não conhecia, alguns clássicos que eu nunca tinha visto no Brasil, enfim. Vale muito a pena ver. Começou agora, então vocês têm alguns meses para ver. É isso. Nossa Vida Banto, Museu Mar, lá no Rio. Muito bem. Show. É isso? Eu tenho aquele. Sabia? Garoto. Essa vez eu tava esperto. Da outra era eu. Então é isso, acabou, não sei o que. Subi nos créditos. 38 nomes. Aí, vamos lá. Desde Faustão, 87 ele não faz. Preciso fazer, antes de tudo, eu preciso fazer um disclaimer que é, em algum momento, Ela vai pedir não há muito desculpas tempo... pelas pessoas que esqueceu. Eu Toda vez. perdi meu celular. Eita. E aí quando eu Foi peguei roubado? de volta... Não, perdi, né? Ele caiu do E bolso. você já ouviu falar do O backup, quando ele nuvem, fez... assim? Então, Cortinha. ele fez o backup, aconteceu alguma parada que ele veio de uma data não tão infinita, assim. E eu perdi muita coisa. Então já aconteceu mais de uma vez eu encontrar pessoas e falar assim, porra, te encontrei, dei no momento Faustão, pedi no momento Faustão, e você você nunca... anotou e você nunca falou. Eu falo, caralho, bicho. Então isso tem acontecido e aconteceu com algumas pessoas nos últimos tempos. Perdão. Então assim, algumas das Folha Boa aqui vão ser atrasados e alguns Acabou, não, são nem de Faustão. fato novos. E aquele nível de detalhes que normalmente eu trago, Você não tem mais. infelizmente eu não Se tenho apagou. mais. Então, por exemplo, Gessé de Oliveira, Olha, o Gessé. encontrei Porra. e ele falou, pô, pedi Folha Boa não sei quando, Momento Faustão. pedi um momento Faustão não sei quando,
ficando velho, né? Tá. Juntando as coisas. E um ano depois você não deu, cadê? Foi mal. Então atrasado. Cara, isso aí mereceu. A pessoa deu e cobrou depois. Foi no mesmo evento que eu encontrei ele. Porra, aí No evento anual, encontrei ele no mesmo evento. No Mama São Paulo. Triste demais. Que é um evento que não tem nada a ver com o que que o você nome tá pensando agora. costuma dizer. No Mama eu também encontrei o Diogo que é Preto. uma pena. Uma pena. Também encontrei o Diogo Preto lá no Mama. Pedi um momento Faustão, anotei. Tá aqui o seu abraço, receba. E dia desses eu fui pra Salvador trabalhar. Tava lá no. Ah, esse eu acompanhei nas redes. Tava lá no CT Suas do... fotos que você chama algum fotógrafo pra tirar. Dessa né? vez você viu? Eu vi. Ah, que bom. Você Porque foi as no outras você não vê, Barradão, né? É. Olha aí. Acompanha minha vida. Acompanhei sua vida. Tava lá no complexo do Barradão, em Salvador, fazendo um Media Day do Esporte Clube Vitória. E aí, quando eu tava lá, entrevistando a galera, pedindo pra eles dançarem, dizendo coisas, chega um cidadão, bate no meu ombro e diz: o dia que o Merigo te tirar da geladeira, Ah, tá bom. você manda um abraço no momento Faustão. A culpa é minha. A culpa é sua, Aham. me tirou. Tá bom. Então tá aqui. Quem sai do grupo? Flávio Melo, assessor de imprensa do Esporte Clube Vitória, figura massa. Inclusive- Abraço pra você. Eu também tenho meu momento Faustão. Não é possível. Não, quem ouviu o cinemático dessa semana de Pablo e Luizão já acontece a história, já tá esperando, mas vou só pra eternizar, porque promessa aqui é dívida. E dívida você sabe, eu não Vai pago, lá. deixa acumular juros. Que no domingo eu fui ao MASP com um amigo meu e visitar lá o No novo o prédio? novo prédio e tal, tudo de bom. Xboxão. Não vou dar esse quadro porque a Bia já deu, já chorou, não dá pra superar isso. Mas a gente tava voltando, eu e meu amigo, tal, não sei o que lá, trocando ideia, tô para pra almoçar, não sei o que, blá blá blá. Ele, não, o que você vai fazer essa semana? Não, vou gravar o Braincast e tal. Ele, então Momento Faustão. E aí depois ele falou assim, e amanhã? Eu falei, amanhã eu vou gravar cinemático. Então Momento Scorsese também. Caramba, isso aí que é merece. ele já fez o combo, meu amigo André Fernandes, que a gente começou a trocar tanta ideia de web amigos e do internet virtual, que eu esqueci que ele era ouvinte. Eu esqueço que nós somos Internet influentes na virtual. sociedade aí. Tem isso. E aí ele me dropou de surpresa, assim. Então é o Momento Faustão mais planejado e mais psicopata, né, que teve. Então, foi meses de construção até lá. Então, um grande beijo pro André Fernandes, pro MASP, pra cultura e tudo de bom. Não, tô de boa, eu só também. trabalhei. trabalhando, né? Só trabalhei, não deu pra ver gente. Escolhi não. Então tá. É isso? É isso. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Beijo, Brasil! Semana que galera. vem nós volta. Boa!